já estamos há 2 meses nele. Você tem uma redução na produtividade agrícola, você tem uma redução no volume de água dos rios, que por sua vez diminui a pressão das turbinas hidrelétricas, reduz a geração de energia, a produção de grãos aqui vai cair no Brasil Central. Bom, o El Niño é um fenômeno natural que ocorre na porção equatorial do Oceano Pacífico. No Oceano Pacífico, a gente pega um globo terrestre e gira ele, né, só a parte do oceano, toda a parte, a face visível, seria o Pacífico, ele é imenso. O El Niño, naturalmente, ele ocorre quando as águas do Pacífico elas têm um movimento de água quente ou para leste, que vem para a nossa porção oeste da América do Sul, ou para leste, que ela vai lá para a Ásia, para a região da Austrália. Num fenômeno normal, em épocas normais, a água está mais quente do lado da Austrália e mais fria aqui, na América do Sul. E é um fenômeno chamado de ressurgência de água fria. Isso ocorre porque tem as correntes marinhas e tem também a circulação de ventos. Nesse meio do Oceano Pacífico tem uma circulação de uma série chamada célula de Walker. O rapaz que me identificou, né, o pesquisador que deu o nome para essa célula. E ela se move de acordo com o aquecimento da água do Pacífico. Então, se essa célula de Walker, esses ventos que se movimentam na atmosfera a partir também do aquecimento do oceano, ela se desloca mais para o centro do Oceano Pacífico, essa célula que antes, a evaporação da água lá na Austrália, vinha uma grande porção de nuvem, até 16, 17 mil metros de altitude, né, quilômetros, ele vai, o vento quente, pegando o calor do oceano e sobe, voltando, descendo na costa oeste da América do Sul. Aí esses ventos descem úmidos, causando chuva, que é o normal. Esse seria um período normal. No período do El Niño, essa célula que estava concentrada, ela se espalha pela parte equatorial toda. Essa célula que estava concentrada de um lado do oceano, ela se divide. E isso divide também o seu poder de chuva, de capacidade de carregar água, afetando todo o sistema, porque como é o Pacífico, todos os ventos eles circulam atmosfericamente, né? Tem as células de circulação, Ferrel, de Walker, ciclônica, e ela vai se dividir, quer dizer, perde força. Perdendo força, para o nosso caso aqui, vai ser um problema, porque o Brasil é imenso. Se ela perde força, não consegue atingir toda a nossa região. Então uma parte chove, a outra não chove. O que acontece no Nordeste? Quando essa célula está bipartida, quando ela subia lá na Austrália e descia aqui na costa do Peru, agora ela está dividida no meio, ela sobe no meio do Oceano Pacífico e desce justamente em cima do Nordeste. Quando esses ventos descendente vem, de 17 mil metros de altitude, de altas altitudes, ele vem seco. Lá em cima não tem condição de manutenção de água, de vapor. Só vem vento quente mesmo. Isso dissipa toda e qualquer umidade que tem no ar, causando a seca no Nordeste. A seca no Nordeste é causada basicamente por isso. Ela se intensifica no El Niño por conta desses ventos. Mas ela já é natural também por conta dessa circulação atmosférica. Ok, bom. Aí a gente tem a NOAA, que é a Administração Nacional de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos. É uma agência que trabalha com o Pacífico. Ela trabalha com as águas do Pacífico e trabalha também com as nuvens, as massas de ar que se formam em cima do Pacífico. Como o Pacífico é muito grande, a gente fala em El Niño, quando a gente vê as imagens, é uma manchinha ali no Oceano Pacífico. Só que aquela manchinha, se você tiver uma dimensão dela em termos continental, dá mais ou menos um Brasil ou mais. Então não é uma manchinha, é um negócio além. E aí ela vai se espalhando pelo oceano todo. À medida que ela vai aumentando, ela vai levando mais calor. Aquece em média 100, 150 metros a água do oceano para baixo, aquecida, por isso que não tem peixe em cima da água, aquece o peixe, o nutriente está lá embaixo, o peixe vai lá embaixo buscar. E aí esse aquecimento e essa bipartidarização da célula de Walker, ela vai modificar a circulação de massa de ar, vai modificar a evaporação de água, vai diminuir as chuvas em algumas regiões, intensificar em outras regiões. Quer dizer, por ser um oceano muito grande, e essa célula é muito grande também, os ventos circulam no planeta todo, né? Então, como é uma circulação muito, muito imensa, continental, então, à medida que ela se divide, pensa num fenômeno que estaria todo concentrado numa área, agora ele está dividido. Então, significa que cai pela metade. Então, se afeta
seca na Austrália, você vai ter redução de precipitação na região australiana. O mesmo acontece aqui no Brasil. Se você pensar em termos de impacto no Brasil, aqui no Brasil você tem, na região amazônica, uma seca, calor e seca. Calor já é naturalmente. No Nordeste, seca, sem concentração de umidade. Na nossa região aqui, muito, muito, muito quente, além do normal. Alguns dados do NOAA, inclusive, estava prevendo que ia chegar até a alteração de 6 graus na temperatura local. Do El Niño, da água do Pacífico, normalmente é 1,5 graus, quando é um El Niño normal. O El Niño já é uma anomalia, por si só. Aí quando ele aquece muito, né, ele vai para, quando ele ocorre com mais intensidade, ele vai para 1,5 graus, 2, 2,5, que ele vai mudando de classificação. Parece pouco, mas para a natureza... O oceano é demais, assim, demais. Você vai, por exemplo, hoje em dia, estamos em agosto, a projeção que a NOAA fez, que a agência fez, foi em abril, que tinha 60% de chance de atingir o Super El Niño. Semana passada lançou um novo relatório, 81% de chance de acontecer o Super El Niño. Ou seja, essa água que já está aquecida 1,5 graus, e estamos no inverno. Tem um detalhe, estamos no inverno, no meio do inverno. Tem primavera e tem o verão. Então esse 1,5 graus, ela vai chegar a 2,5, 3 fácil. A gente já está com vantagem. Com a possibilidade do Super El Niño. A gente já está com vantagem por causa do inverno e já está atingindo essas temperaturas. Exatamente. Se a gente tivesse no verão, por exemplo... A tendência é 46 graus aí, cara. Então, você tem uma redução na chuva, você tem uma redução na produtividade agrícola, você tem uma redução no volume de água dos rios, que por sua vez diminui a pressão nas turbinas hidrelétricas, reduz a geração de energia. Você vai precisar acionar as termoelétricas, vai aumentar o valor da conta de energia da gente. A produção de grãos aqui vai cair no Brasil Central e, consecutivamente, vai aumentar o valor de ração, vai aumentar o valor de um monte de coisa associada aos grãos, feijão, enfim. Nosso alimento então vai ter uma mudança na cesta básica, vai ter uma mudança na energia. Além dos fenômenos que você tem visto recentemente no Rio Grande do Sul, por exemplo, tornados, 10 até o momento. Isso nunca tinha sido registrado com tanta intensidade assim. Já foram 10. E alguns assim de categoria 2, 3, 250 km por hora. Os ventos 250 km por hora. Então, o que significa que isso vai se intensificar? Porque a ideia do El Niño é intensificar. Ele já é um fenômeno que causa seca no Nordeste e na Amazônia, calor pra gente, chuva no Sul. O que aconteceu em 2024? Aquilo vai ser além, um pouco mais. Ele vai estar mais intenso. Em 2024, Três Lagoas foi uma das cidades mais quentes do Brasil. Foi. Acho que o Rio de Janeiro estava em primeiro lugar nas pesquisas, então a tendência é só piorar. Exatamente. E aí aumenta o nosso consumo de energia, aumenta o nosso consumo de ar-condicionado, a rede elétrica, acaba tendo alguns colapsos aí na energia. Então, a tendência é um cenário bastante preocupante. O ciclo dele varia. Tem de 2 anos, um ciclo menor, até 7 anos. Então, realmente, é muito distante para se prever. Só que não acontece sozinho. Nenhum fenômeno atmosférico acontece isolado. Então, para acontecer isso, por exemplo, você vai perceber um aquecimento, tem as boias, né, de monitoramento das águas do Pacífico. Vai começar a aquecer as águas lentamente. Se essas águas começam a aquecer mais do que deveria, num período, por exemplo, de outono para inverno, que deveria estar uma temperatura tal e está 1, 2, ou meio grau que seja fora, significa que já está indicando que lá para frente vai surgir alguma coisa. Então ele não é... A previsibilidade de longo prazo não tem, mas você consegue antever nesse período, 1 ano, 7 meses antes de acontecer, o que já dá tempo para tomar alguma iniciativa. Então, ao mesmo tempo que as águas começam a aquecer, muda a circulação atmosférica, aí vem todo aquele fenômeno que eu falei, redução de chuva em um lugar, aumento da chuva em outro, calor em outro. E aí, como já sabemos como esse ciclo funciona, então aí cabe a nós nos programarmos para o que vem. Sim. Se você pensar em fenômenos históricos, nós temos até na literatura brasileira que se trata sobre isso, né? O 15 lá da Raquel de Queiroz, e antes até, nós tivemos o Super El Niño em 1877, 78, acho que é 1877, por aí, em que, na verdade, não tinha, aí a gente discute assim, não, mas e o aquecimento global? Ele não está sendo intensificado pelo aquecimento global? Tá, hoje. E na época teve um ciclo que aconteceu lá no Oceano Índico, que só hoje foi descoberto, hoje que eu digo, há 20 anos atrás foi descoberto,
esse ciclo, que é muito semelhante ao El Niño, e ele afetou também na circulação porque ele está no Oceano Índico e o Pacífico, o meio deles é a Austrália. Uma ocorrência que teve lá de aquecimento maior da Austrália, mais o El Niño de cá, ele aumentou, intensificou lá naquela época. Não é o que está acontecendo agora. Então, mas naquele evento, por exemplo, não tínhamos como prever, teve uma grande migração em massa mesmo de pessoas do Nordeste para a região Sudeste, seca na Amazônia, assim, irreparáveis, que virou obra de literatura. A gente tem, por exemplo, Vidas Secas, né? É uma obra atemporal, mas que retrata esse período. Foi devastador o Brasil. Então, é algo assim, não vou dizer que não se compara, porque o fenômeno está aí e não tem como falar, vamos frear, não tem como, ele vai acontecer. O que fazer com a situação, para que ela não seja agravada? Dentro da metodologia, a gente não trata esse nome, né? Esse nome está sendo mais voltado para midiático, para questão de divulgação. A gente trata com categorias, então você tem ali o El Niño fraco, moderado forte e forte. É uma taxonomia ali de gradação. Ele vai variar de acordo com a temperatura da água do Pacífico. Dependendo do tanto que ela aquece, você vai classificar, e como eu disse, um oceano daquele tamanho, uma mancha gigantesca de calor. Se você amplia meio grau, muda tudo. Então, se você tem ali um El Niño que aumentou 1,5 graus, o normal é que ela fique ali 1 grau mais quente em algumas épocas do ano. 1,5 graus já entra na categoria do El Niño. 2 graus já vai ver para o El Niño moderado. 2,5 graus, moderado forte, e assim vai. A temperatura do oceano vai definir qual vai ser a categoria, a nomenclatura dada para aquele El Niño. E, consecutivamente, a potencialidade dos eventos. Ele vai em torno de 2,5 graus para cima. Entendi. 3 e pouquinho. Se a gente pegou lá, por exemplo, 2023 para 2024, a gente teve os episódios lá do Rio Grande do Sul. Tivemos também queimada na Amazônia, tivemos também queimada no Pantanal. Então você tem uma intensificação do calor, da seca e da chuva. Você pensa assim, né? Tá vindo uma massa de ar seca e quente descendo da troposfera e limpando toda a umidade possível da Amazônia, do Nordeste para nós aqui para o Centro-Oeste. Já no Sul tem uma barreira de calor que impede a subida da massa de ar frio que vem da Antártica. Quando essa barreira de ar frio que vem da Antártica e passa pelo oceano e capta a umidade do oceano, ela já vem fria e úmida. Quando ela encontra essa barreira quente criada pelo El Niño, esse corredor de calor, ela chove. Então precipita-se demais no sul. Quando ela consegue ultrapassar essa barreira, vem chover aqui pra gente. E aí vai aqui no Centro-Oeste, no Sudeste, vem chuva com ventos muito fortes. Você tem um choque de duas massas de ar. Uma quente, que é leve o ar, uma outra fria, que é pesado. E isso circula, então você tem os vendavais aí, chuvas mais agressivas, digamos assim. Então você tem a redução na produtividade de grãos, aumenta, porque você tem o período mais alongado. Enquanto um El Niño dura em torno de 2 meses, 2 meses e meio, um El Niño fraco, um El Niño moderado, 2 meses, 2 meses e meio, essa é a tendência que ele já estamos há 2 meses nele, tanto é que o nosso inverno está bem reduzido, só que ele está começando. Quando ele vai se intensificar? Em outubro, novembro. Então, a gente pegar já o que já está acontecendo, vamos pegar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ele vai perder força em janeiro e fevereiro. Então, o período é muito longo. Você tem uma seca prolongada, imagina as consequências do seu caso. Uma seca de 2 meses já não é algo fácil de se recuperar. Imagina 3, 4 meses sem chover em um lugar, 90 dias. Então isso ela intensifica, agrava muito mais as consequências. Se a gente pensar, por exemplo, em termos de cultivo de alimentos, toda ela será impactada, não tem como, né? A não ser que tenha uma correção, por exemplo, em termos de irrigação, mas é um custo muito elevado. E para a gente pensar em pegar pequenos e médios produtores, eles não vão ter como arcar com esses custos. Ou seja, vai ficar mais caro para eles produzir menos quantidade. Consequentemente, vai chegar mais caro para nós também os produtos que vão sair do campo. Até porque eles precisam se manter, então tem todo um ciclo econômico que dá conta a gente ali, consumidor. Agora, em outras formas de produzir, por exemplo, que tem um controle maior, vamos pensar em Três Lagoas, os plantios que a gente tem aqui consolidado, o eucalipto, por exemplo.
ele tem uma capacidade de resistência maior. Já a agricultura não, são ciclos curtos. Então qualquer anomalia que acontecer no ciclo do plantio, do crescimento da planta ali até a colheita, qualquer anomalia nessas fases diminui a produtividade. Consequentemente, aumenta todos os preços. Certo, vamos lá então. Tá aí, tá posto. Acho que para mim é isso, tá posto. O que fazer agora, né? Sim, a nossa atividade humana, principalmente a questão industrial, o lançamento de gases de efeito estufa. O que são os gases de efeito estufa? São aqueles que concentram mais o calor na atmosfera, dentro de uma camada ali da atmosfera. Se o El Niño é o aquecimento da água do Pacífico, e você tem um aquecimento da água do Pacífico com a atmosfera já aquecida, ele aumenta. Então, sim, a nossa atividade humana, desmatamento, o lançamento de gases de efeito estufa para a atmosfera, ele faz com que esse El Niño aumente, né? Eu só me antecipei na resposta anterior, porque pode ser que tenha essa pergunta, né? Mas e lá em 1877, que aconteceu e não se falava de aquecimento global ainda, causado pelo homem, mas lá teve uma influência de um outro fenômeno que não tínhamos nem conhecimento ainda, que foi do Índico. Já agora não. Então não tem essa influência, mas ele continua com a mesma intensidade. Por quê? Justamente por isso. A atmosfera já está mais aquecida, os gases circulando na atmosfera já estão mais concentrados com poluentes e etc. E isso vai causar a intensidade dele. Agora nós, enquanto sociedade, política, governo municipal, estadual, federal, entender que isso vai acontecer, que está aí, está posto, quais são as medidas que podemos tomar, né, em termos disso? No município, por exemplo, pensar em rotatividade até mesmo de trabalho, depende, para uso menos intensivo de energia em determinadas áreas, por exemplo, para não gerar pico, que é uma possibilidade. Em termos de governo federal, por exemplo, redução de taxa no valor das contas de energia, por exemplo, que vai aumentar. Porque reduziu a hidrelétrica, usa a termoelétrica. A energia gerada termoelétrica é mais cara. Logo, quem paga na ponta somos nós. Então, tentar, criar uma estratégia a nível governamental, a nível estadual, né, no governo estadual. Já que a nossa dependência de importação e exportação. Eu estava falando recentemente que nós exportamos, até esse segundo trimestre, 6 bilhões para fora. Na casa de quase 7 bilhões. E importamos 1,5 bilhão. Essa exportação nossa teve uma alta lucratividade nesse período. Ela vai conseguir segurar a nossa economia até se estabilizar? Então, quais são as medidas que o governo vai tomar para que isso ocorra? Então, eu acredito que o cenário é devastador, né? Está aí, está posto, mas nós temos hoje condição de medir, mensurar tudo isso daí e prever o que pode ser feito. Então nós temos sim recurso para prever, nós temos recurso financeiro inclusive para segurar esse processo, seja municipal, seja estadual, seja federal. Então impactos vão acontecer, né, é inevitável. Não tem como no Pantanal, por exemplo, aí vão aumentar as queimadas, mas lá foi criado um centro de monitoramento de queimadas no Pantanal. Então esse centro de monitoramento vai impedir a queimada? Não, ele vai ver o momento do foco para ir lá já atacar para que ele não se alastre. Então são essas medidas de prevenção, já que não tem como conter, vamos já atuar na prevenção das consequências do que isso vai acontecer. Então aí vai depender de uma conversa muito séria entre os seus três poderes, municipal, estadual e federal, porque são calamidades diferentes. No sul é uma calamidade, sudeste, centro-oeste é outra calamidade, norte e nordeste é outra calamidade. São três diferentes frentes. Sim. Seca, calor extremo e chuva extrema. Porque o Brasil é um país muito imenso, né, continental. Bom, vamos por etapas. Enquanto indivíduo, acho que a gente tem que ser divulgado isso cada vez mais. Quais são os efeitos do El Niño para que a gente consiga se proteger individualmente. Por exemplo, calor. Sabemos que aqui na nossa região vai ser muito quente. O que eu vou fazer para tentar minimizar os efeitos desse calor no meu cotidiano, na minha vida? Vou usar mais ar-condicionado, mas saiba que vai aumentar a conta de energia. Então, fazer um equilíbrio aí nesse uso para que você também não seja afetado. Ou até mesmo no consumo de determinados alimentos. Então, quente, como a gente vai fazer uma saída de campo e o ano está muito quente. Cuidado como você vai se alimentar ali, para não passar mal. Porque, além de tudo isso, ainda tem também a proliferação dos vetores, que vai aumentar muito.
muda o ciclo dos insetos. Então vai ter uma proliferação de pernilongo de toda sorte, baratas que vem escorpião atrás das baratas, e aí vocês viram um ciclo, né? Então a saúde pública também tem que estar preparada para isso, porque vai ter aí uma maior infestação dos insetos, logo as suas consequências também, né? Pessoas picadas por cospeira, etc. E dengue talvez já está, né? A dengue está bem alta já, estamos no inverno, lembrando novamente. Não chegou nem a primavera e verão ainda, então tudo pode piorar, né? E aí, em termos de seriedade dos governos, no Brasil especificamente, estamos vivendo um período de pré-candidatura aí de eleições. Então acho que ainda falta um pouco do foco nessa questão, independente das campanhas políticas, independente de quem entrar, independente de quem vai continuar ou sair, o que for. Isso é uma situação pública. Um gestor público, entendo eu, que tem que trabalhar para a população inicialmente. Então, independente de quem for, que tenha em pauta nas suas emendas ali de trabalho, a lidar com esse problema. Embora vamos ter uma intensificação ainda nesse ano, né, então os governos que estão atualmente que vão ter que trabalhar com isso, mas não tem um dado específico de que está sendo tratado tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, realmente como deveria. Ainda não, né? Não sei se ainda está esperando algumas dados mais, que se confirme mais alguns dados, né? Mas isso é uma relação de todos os cientistas, global, tá? Todas as agências, inclusive no Brasil, né, juntou 4 agências do clima, que o INPE, o INMET e outras 2, fecharam também, já fizeram um relatório de que é uma tendência que a gente tem que se preparar, inclusive os governos.